Isso aí, vamos falar sobre Amazonas e Zona Franca de Manaus e nada melhor do que trazer um amazonense que está lá do ladinho, né, para falar sobre isso. Explica pra gente, tem muita gente que não entende muito bem como é, o porquê do nome Zona Franca. Explica pra gente o que é uma Zona Franca e o que é a Zona Franca de Manaus. Por cima Bom, mesmo. de uma maneira superficialmente falando aqui, a Zona Franca de Manaus ela começou como uma ideia boa, né? Em 1957, o governo JFK ele criou um porto livre em Manaus, tentando fazer uma ligação e planejando um desenvolvimento da região da Amazônia, né, na economia nacional. Só que inicialmente não deu certo esse plano. Aí, em 1967, já no regime militar, foi proposto um sistema de uma zona onde essa zona ela seria principalmente através de uma ideia básica que era proteger a soberania do Amazonas em si e da região da Amazônia, porque naquela época estava muito oriundo uma conversa sobre uma internacionalização da Amazônia em si. Então, para proteger e para colocar a vida dentro desse aspecto que a gente vive aqui de forma isolada, eles planejaram aplicar-se uma isenção fiscal para atrair empresas para cá, com a desculpa de fazer uma preservação da Amazônia. Né? E a partir de 1970, começou de fato uma política de integração nacional juntamente com a ditadura militar. Né? A ZFM ela começou a ganhar musculatura e a SUFRAMA passou a gerir o modelo juntamente com o governo. E através desse processo foi criado um polo industrial aqui no Amazonas, focado em indústria principalmente e exportação de produtos para regiões predominantemente do Sudeste. Então, a ideia inicial era fazer uma zona comercial, industrial, para atrair empresas para cá, porque na visão do regime militar isso iria afastar um pouco esses problemas de outros países querer vir para cá e tomar posse da Amazônia. Entendi. Então, sintetizando muito bem isso, eles desenvolveram uma estratégia para populacionar o Amazonas e trazer um aspecto de maior soberania. A gente ia ter ali um polo industrial, ia ter mais pessoas, causando esse aumento da soberania, digamos assim. Mas eu tenho uma pergunta. Você, que está aí do lado, porque eu aqui de Portugal, no de Goiás, o Renan de São Paulo, tem uma visão, mas o que a Zona Franca significa para você e para as pessoas ao seu redor? Você conhece muita gente que trabalha para empresas ligadas à Zona Franca e qual a visão que você tem disso? Vamos lá, querendo ou não, a Zona Franca ela é presente no dia a dia de várias pessoas. Conheço muitos amigos que trabalham lá, que têm famílias que dependem disso. Só que é aquela situação. Eu acho que não adianta a gente montar um polo industrial, principalmente dentro do Amazonas, com a logística que a gente tem, tá? Então, mesmo que isso seja de fato benéfico para algumas poucas pessoas, e principalmente, que a gente pode conversar depois, do lobby que existe em torno da Zona Franca de Manaus, que ela causa um estrago fiscal se a gente for colocar isso em âmbito nacional, né? Eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte querer focar somente em coisas que nos alegram e deixar para trás diversas outras situações que de fato não se levaram adiante. Porque uma das principais teses do regime militar era fazer um desenvolvimento da Amazônia em si. E infelizmente isso não aconteceu. O Amazonas tem IDHs péssimo, regiões do interior do Amazonas têm uma condição de vida extremamente precária, vivendo em palafita, e quando acontece que as águas sobem, essas pessoas ficam debaixo d'água. Saúde é horrível, educação é péssima, saneamento básico quase não existe, e a gente vive infelizmente, principalmente as pessoas que moram no interior do Amazonas, num estado de calamidade pública sem precedentes. Entendi. E assim, uma outra coisa também. Quando a gente entende, eu não sou o cara contra, eu sou contra qualquer tipo de incentivo fiscal, embora eu acredite que o ideal para o nosso país seja nós termos acabar com essa guerra fiscal que existe, no sentido de que, para você vir para o meu estado eu vou te dar uma isenção fiscal. Eu acho que isso é muito maléfico à economia do nosso país, e eu sou muito fã do Marcos Lisboa, por exemplo. Né? Então, para mim, o ideal é que a gente tivesse uma alíquota de imposto única para independente de qualquer setor, para evitar um manicômio tributário que existe no Brasil hoje, por exemplo, daquele velho dilema, né? Uma barra de cereal que tem uma camada de chocolate, ela tem que ser tributada pelo chocolate ou pelo cereal, enfim, gera essas aberrações. Então, eu acredito que um ideal fosse a gente ter uma alíquota de imposto única para todos os produtos, porque esses incentivos, na verdade, pode até pegar um pouco da ciência política, né? Mancro Olson, ele falou para a gente há muito tempo atrás que, basicamente,
quando oferece algum tipo de incentivo, algum benefício fiscal, isso vale também até para a mesma lógica para uma bolsa, qualquer coisa do governo, qualquer benefício em termos financeiros que o governo dá para a população, da seguinte perspectiva. Uma vez que você dá esse benefício, você cria um grupo de pessoas interessadas em manter aquele benefício, que é o caso da Zona Franca de Manaus, porque se a gente pudesse discutir uma Zona Franca de Manaus, uma zona franca, uma zona de incentivo para defender a soberania do país, eu toparia discutir isso. Só que ela teria que ser um incentivo pontual. A gente vai desenvolver uma indústria aqui até tal ano. Tal ano ela começa a andar com as próprias pernas. E o que aconteceu na Zona Franca de Manaus também foi que tinha essa data para acabar, eles postergaram essa data algumas vezes, né? Porque simplesmente não é que, vou pegar um exemplo mais senso comum, assim, não ensinou a pescar, não deu a vara, né? Tipo, só deu peixe, não ensinou a pescar, enfim. Porque não foi oferecida uma condição para que a indústria em Manaus conseguisse andar com as próprias... Isso é muito, muito... E aí, por que é que eu fico tão encucado com isso? Quando a gente vai formulação de qualquer pública, existe meio que uma receitinha, que é o ciclo de políticas públicas. Então, primeiro, a gente identifica o problema, e como você explicou, quando aventaram essa ideia sobre a Zona Franca de Manaus, identificaram um problema de internacionalização da Amazônia, todo um rolê, e aí depois você identifica o problema, você formula a política. Então, existia o problema, formularam uma política que foi a Zona Franca de Manaus. Depois você implementa, depois você avalia, e a partir dessa avaliação você vai tomar uma decisão do que faz. Você vai avaliar e repetir todo o ciclo, né? Só que tem um grande problema, cara, é que existe um sigilo de 50 anos sobre os dados de isenção fiscal da Zona Franca de Manaus. Então, até é difícil a gente falar um pouco em números sobre isso, porque existe um sigilo. E aí eu fico imaginando o manicômio que isso cria, porque como é que a gente vai formular uma política pública se a gente nem sequer consegue saber o dado verdadeiro? Como é que os deputados tomaram a decisão de por exemplo, votar para ampliar o prazo dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, se os dados nem sequer eram conhecidos, eles estão em sigilo, sabe? Então, é até uma negação da técnica, das boas práticas de formulação de políticas públicas, de formulação de política econômica, porque como é que você vai tomar a decisão se você não consegue avaliar porque os dados não estão disponíveis? É de uma maluquice sem tamanho, cara, isso me chama muita atenção, e aí, jogando para você, partindo dessa perspectiva que um benefício fiscal da ordem como é a Zona Franca de Manaus, ela deveria fazer com que Manaus começasse a caminhar com as próprias pernas, digamos assim. Você consegue falar um pouco pra gente como é a realidade como ela impacta na realidade do amazonense? Tipo, ela gera emprego com maior renda, ela gera mão de obra qualificada ou simplesmente aquele preconceito aquela piadinha do pessoal de que Manaus é basicamente a Zona Franca de Manaus é uma adesivadora, né? Vai lá e coloca o adesivo, vem tudo pronto, coloca o adesivo e manda de volta pro país. Como que é essa para vocês aí? Você como jovem, você tem tipo assim, porra, eu sei que aquilo ali tá me garantindo uma oportunidade profissional no futuro, ou é algo que não se sustenta? Bom, essa é uma excelente pergunta, inclusive. Eu acho que a gente pode começar respondendo ela em duas partes, né? Qual foi a proposta inicial da Zona Franca de Manaus? Era, né, fazer uma preservação da região do Amazonas, por causa da sua floresta, e fazer um desenvolvimento da região, principalmente o Amazonas em si, né? Os interiores, a capital e assim por diante. O problema é que essa proposta, como foi idealizada, ela não aconteceu de fato. Já se passou 50 anos e a situação continua a mesma coisa, né? Como eu disse anteriormente, uma saúde precária, uma educação precária, um saneamento básico quase inexistente, principalmente em bairros mais favelizados. Os interiores do Amazonas, principalmente do sul do Amazonas, têm uma condição de vida extremamente precária. E você perguntou acerca de como é que se existe uma mão de obra qualificada aqui. 60% dos trabalhadores da Zona Franca, eles recebem um básico para sobreviver, pode-se dizer assim, né? 60% não é composto de uma mão de obra qualificada de fato. Já que o que a gente, de fato, faz aqui chega a produtos da Ásia, que vem através de uma rota que a gente pode falar posteriormente depois, e aqui acontece a montagem, depois da montagem ela é exportada para o Sudeste. Então, falando de maneira geral, a mão de obra em si, de acordo com os dados que a gente tem, 60% não é uma mão de obra qualificada, e o salário também não é lá essas coisas. Então a Zona Franca ela acaba sendo mais uma montadora do que uma indústria de verdade, né? Pelo menos em sua grande maioria. Sim. Principalmente em e aí tem carro, eletrodomésticos. E aí vem um ponto que chama muita atenção, que é o quê? Voltando mais uma vez em Mancur, né? Se a gente for olhar, o que aconteceu então em Manaus foi o seguinte: incentivo fiscal, criaram um benefício para aquela região, as empresas se instalaram lá, e basicamente quando chegou a hora de encerrar o benefício fiscal, elas falaram, pô, não tem como sustentar sem esse benefício fiscal. Se você tirar o benefício fiscal, eu vou sair daqui. E, tipo, vocês percebem como uma política pública mal feita? E aí eu quero puxar atenção aqui para
pelo zelo que a gente tem que ter, pela boa técnica, né? Não ficar naquele papo chato de tecnicidade e tudo, mas a boa técnica ela tem que ser mantida. E principalmente uma coisa que é tão básica que existe uma receita. Tipo assim, você tem que implementar a política pública, depois vai chegar a hora de você avaliar e depois você repete, você volta para a fase de tomada de decisão. Se você, com aquele programa, se você faz um outro programa, enfim. É incrível como as coisas acontecem no Brasil, e a Zona Franca mostra muito isso, elas são feitas sem prezar pela boa técnica. E aí o resultado criou um grupo de lobistas que simplesmente vão ficar pressionando o tempo inteiro o parlamento brasileiro. E aí eu quero puxar um outro ponto também, para a gente estressar um pouco mais esse cenário, porque como é que fica, por exemplo, ficam os outros estados? Os outros, para ter o mínimo de indústria aqui, por exemplo, aqui em Goiás, se a gente quiser ter indústria, para bater o mínimo de frente com a Zona Franca de Manaus, por exemplo, a gente tem que dar uma isenção, o governo estadual vai ter que dar isenção. Então você cria um fomento para uma guerra fiscal assim tão... que poderia ser bom se tipo, refletisse em preços mais baixos, mas não. É simplesmente uma isenção para um setor específico. Não é que essa isenção vai ser da seguinte forma, eu preciso de indústria aqui, então vou baixar a alíquota de imposto geral. Não, eu vou abaixar, vou dar uma isenção para o setor X instalar a indústria aqui. Você cria um negócio que... Você cria uma guerra fiscal que é deletéria para todo mundo, porque eles abrem mão de tributação pontualmente. Não é que... E isso tem uma coisa que é interessante a gente pontuar, por quê? Uma coisa é você defender redução da carga tributária. Pô, é urgente aqui no Brasil. É urgente aqui no Brasil. Mas outra coisa é você dar um benefício fiscal. E muita gente, quando analisa as coisas da superficialidade, acaba confundindo, né? Então você não é a favor de que cobre menos imposto na Zona Franca de Manaus? Se a gente tiver que pagar essa conta no país inteiro, não, porque eu defendo uma redução geral dessa alíquota de imposto, porque se você reduz para o setor, para um único grupo privilegiado, você está dando só um privilégio ali que, não, como a gente pode analisar de forma empírica, não só na Zona Franca de Manaus, mas em outras zonas de comércio livre aqui no Brasil, não levam desenvolvimento. Eu vi um vídeo, cara, até no seu Instagram, que eu fiquei chocado, do caminhão lá indo apagar um incêndio e, tipo, o caminhão quase tombando no buraco, saca? Eu acho que... nossa, era um buraco só. Mas eu acho que isso são cenas simbólicas que mostram a verdade de todo esse sistema. É um sintoma, exato. Não é que, nossa, você está falando mal porque teve um buraco. Não, é porque não tem um mínimo de infraestrutura para você ter indústria em um local, mesmo com todo o dinheiro despejado por lá. Exatamente. Se não me falha a memória, o faturamento da Zona Franca de Manaus em 2024 para 2023 passou da casa de 230 bilhões de reais. Isso era para ser... pelo menos trazido um investimento para cá em infraestrutura, em saúde, só que de fato isso não acontece. O que acontece é que esse modelo é mantido através de lobbies políticos, principalmente das principais oligarquias que existem aqui dentro do Amazonas, que se beneficiam em relação a esses produtos. É só a gente pegar, por exemplo, a reforma tributária, que a gente teve agora no governo Lula. A isenção fiscal ela continuou e a prerrogativa de prazo aumentou até 2073. Então, causa uma distorção econômica e principalmente industrial em outros estados. Então quer dizer que a Zona Franca ela não serve para desenvolver o estado, ela não serve para trazer produtos mais baratos para o restante do país, porque a gente sabe que alguns produtos chegam a ficar até mais caros do que produtos importados vindo da Zona Franca. Ela tem todo esse imbróglio fiscal e no fim não resolve nada. Então no fim ela serve só para ser, digamos, uma forma de sustentar pessoas por meio de empregos. Ela é só um cabidão de emprego. É isso que você está me dizendo? Olha só. É isso. Porque se a gente for analisar as métricas básicas de sobrevivência, que é o IDH, a região do Norte e do Nordeste são com os piores IDH possíveis que existem, cara. Principalmente nos interiores do Amazonas. No interior do Amazonas o IDH é abaixo de 600. Não desenvolveu. Beleza. Não desenvolveu nada. Mas antes da gente partir para o ponto principal, de eu te perguntar o porquê, a gente já sabe, mas o porquê que devemos destruir a Zona Franca, de eu te perguntar quais são as outras alternativas, etc. Vamos partir para os reacts, vamos ver algumas coisinhas aí. Por onde vocês querem começar? Enquanto o Matheus prepara o react, prepara para a gente aquele que o cara está falando sobre o IVA, como a Zona Franca de Manaus acaba impactando o IVA no país inteiro. Enquanto isso, só respondendo o comentário, o comentou, só lembrando que as montadoras de veículos do Sudeste também têm isenção fiscal. Sim, eu não me coloco na posição de defender isenção fiscal para nenhum lugar do Brasil. E, inclusive, quando a gente vai analisar a Zona Franca de Manaus, ela cria uma pressão muito grande para que os governadores ofereçam isenção fiscal aos estados também, como a gente falou aqui na live, né? Porque, como é que eu vou competir com um estado que o cara, tá tendo... Eu não lembro se é isso mesmo que tá valendo, mas pouco tempo atrás eles estavam votando para isentar em 75% o imposto de renda das empresas que atuam lá. Sabe? Como é que eu vou competir com ele aqui, sabe? Sendo que aqui o cara vai ter que pagar 100% de imposto de renda.
Para que, por exemplo, o Caiado, o Ratinho, o Tarcísio, o Leite, qualquer outro governador fora da Zona Franca de Manaus tenha que jogar esse jogo, sabe? A Zona Franca de Manaus gera uma pressão tributária muito grande para que todo mundo faça isso. Eu acho E que, não eu só acho que a pressão ninguém, tributária. eu acho que Pode ninguém falar. é contra isenção fiscal. A gente é contra a forma como ela é aplicada. É diferente mesmo. Entende? Se a gente for comparar as isenções fiscais que existem para montadores, como o colega disse aí no comentário, compare com as isenções fiscais e os tributos aqui do Amazonas, principalmente. Você vai ver que existe um leque de diferença gritante. Pois é, e lembrando também, pessoal, as perguntas nós vamos responder no final da live. Caso tenha alguma coisa que complemente aqui, beleza. De resto, a gente vai estar respondendo aí no final da live, então podem mandar suas perguntas, suas questões, que a gente vai estar esclarecendo aqui da forma que for possível, né? Vamos E lá, óbvio, então? mandem também livepix, né? livepix.gg/canal do Guará, QR Code que tá aqui. Tem o primeiro react então, Matheus? Para a gente manter a Zona Franca de Manaus do jeito que ela está hoje, ou seja, para manter lá 200, 300 mil empregos, todos nós, eu, você que está assistindo, você vai pagar 3 a 4 pontos a mais no IVA. Ou seja, acabou a Zona Franca de Manaus, o IVA de equilíbrio é 23. Uau! Todos nós vamos pagar 3 pontos a mais de IVA para manter os empregos daquele pessoal da Zona Franca de Manaus. Detalhe, 3 pontos a mais de IVA significa que todo produto que todo mundo compra no Nordeste, no Sul, no Brasil inteiro, vai custar 3% a mais para manter a Zona Franca de Manaus subsidiada. Porque se não tem subsídio, não tem Zona Franca de Manaus. Vocês percebem o peso tributário que isso gera? Porque... E também o tamanho do lobby que existe. Por que é que não conseguem, ninguém tem coragem de acabar com a Zona Franca de Manaus? É um negócio tão grande que vai afetar em 3 a 4% no IVA, saca? Que vai ser o principal imposto do Brasil. É tipo assim, se você estiver comprando, você vai pagar de 3 a 4% a mais porque existe a Zona Franca de Manaus. E como a gente consegue ver na prática que acontece em Manaus, esse dinheiro está sendo jogado no lixo. É como se, sei lá, se voltassem a teses malucas do século passado, como quando tipo, o governo chegava lá e falava, eu vou contratar gente para ficar cavando buraco aqui no chão. Tem até uma... Quando você vai ler Hayek lá, ele comenta por que isso é tão errado e tal, né? Mas é basicamente, tipo, você não tá gerando nada, sabe? Você só você tá empregando o cara ali, ele vai receber uma renda, mas você não tá agregando valor, você tá só criando uma distorção na economia como um todo. E essa distorção custa muito caro, custa para todo o Brasil, não é que é só um pouquinho, não, custa para todo o Brasil, e além do custo de oportunidade que a gente perde por desenvolver a indústria em todo o país. Isso acaba gerando oligopólios, acaba gerando oligarcas, pessoal que financia campanhas, que coloca deputados, senadores, prefeitos, governadores, e com isso eles impedem também que o restante do Brasil se desenvolva. Eu estava pesquisando e eu vi um caso absurdo, onde ia haver estavam tentando passar uma isenção para bicicletas no país inteiro e o lobby da Zona Franca travou isso porque iria afetar, acho que uma empresa com 900 funcionários. 900 funcionários, sendo que no Brasil inteiro iria gerar uma isenção para empresas que gerariam, sei lá, 14 mil funcionários. Então, é uma coisa que ela está drenando grana, está drenando até tempo vital, porque enquanto nós não industrializamos, nós não desenvolvemos o restante do país, nós estamos perdendo tempo frente aos outros países do mundo, né? Zach, você sabe me dizer mais situações onde esse lobby interfere na industrialização do país, se isso é só uma impressão minha, se isso é uma realidade, se eles estão impedindo de fato, de alguma forma, mesmo que seja uma forma reduzida, porque a gente sabe que o Brasil não está em uma fase de industrialização, mas se de alguma forma reduzida eles impedem também essa implementação de indústria no Brasil? É impedido porque se existe uma competição desigual entre regiões que trabalham com o mesmo sistema econômico que a indústria, quem está com mais isenção fiscal de um lado vai conseguir entregar situações que o outro não consegue. Se você começa uma caminhada a 50 passos atrás do seu companheiro, você tem que ser muito bom, para pelo menos chegar perto do que ele vai propor e do que ele vai fazer de diferente. Então, sim, se a gente tem um sistema industrial, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, a Zona Franca de Manaus representa 0,7% do sistema industrial nacional. Tá? Se a gente for comparar, de fato, com o restante, a gente é extremamente pequeno. E, através do lobby político que existe, principalmente dentro do Congresso, via Senado,
através de Omar Aziz e Eduardo Braga, a gente, de fato, né, causa uma distorção econômica para as outras regiões, porque a gente mantém uma economia artificial, e se a Zona Franca de Manaus não existir mais, o que ela propor de isenção fiscal, as empresas não vão se manter aqui, porque elas não estão aqui porque é a melhor forma de você entregar o seu produto, né, a melhor forma de ter uma logística, elas estão aqui justamente porque existe uma isenção fiscal. Se não existe isenção fiscal, elas não ficam aqui. Pois é. E aí vem outra pergunta, porque é o seguinte, a gente tem aí essas empresas, como você disse, que não têm o menor interesse de estarem aí, estão aí pela isenção fiscal. Esse é o único interesse real delas se manterem aí. Eu pergunto, se nós retirarmos essa isenção, se nós destruirmos a Zona Franca, essas empresas, elas vão migrar de estados, de cidade, elas vão, ou simplesmente vão embora do Brasil? Porque isso também é uma dúvida muito pertinente, porque, como você disse, faturaram, não sei se a palavra é correta, mas tiveram ali 200 bilhões de faturamento. Sim. Esses 200 bilhões, eles seriam transferidos de local, eles se manteriam e continuariam pagando, passariam a pagar imposto, ou eles simplesmente virariam pó? Bom, eu acho que principalmente a parte de faturamento iria continuar com o estado do Amazonas. Caso ela exista aqui ainda, a maior parte do faturamento da Zona Franca iria ficar com o estado do Amazonas e uma outra parte seria enviado, né, supostamente para desenvolver a região aqui. Eu acho que as empresas elas fariam uma migração para um local que atende às suas necessidades, principalmente, e iriam procurar outras regiões que apresentam uma isenção fiscal, mesmo que reduzida, para tentar suprir o custo de produção e toda a parte da logística, né? Mas se você pode me perguntar mais, se a Zona Franca de Manaus ela acabasse, essas empresas elas iriam embora daqui? Iriam, sim. No outro dia elas estavam preparando a sua malinha, indo para o Sudeste, para o Sul, porque aqui não iria existir uma competitividade de fato, né? Já que elas estão aqui justamente pela isenção fiscal. E essa é a prova de que elas não estão em Manaus por uma vocação produtiva. Eles estão aqui porque existe um oportunismo tributário, né? Se a atividade ela só existe porque o Estado banca, então ela não é viável, gente, né? Então ela não é viável. A realidade que dói muitas das vezes nas pessoas é que a gente tem que acabar com a Zona Franca de Manaus e a gente tem que fazer uma mudança urgentemente na cadeia produtiva do Amazonas para que outras iniciativas possam, de fato, surgir. Não faz sentido, galera, a gente ter uma indústria de exportação no meio do nada. Não faz, cara. Dói na alma falar isso, dói um pouco. Mas é a realidade, não faz sentido. A gente tem muitas outras áreas que poderiam ser investidas, de fato, se existisse um anseio maior por parte dos políticos em fazer isso, né? E quem rouba toda a cena é a Zona Franca de Manaus. Pois é. Vamos partir para o próximo React? Vamos lá, solta o próximo. Vamos. Vocês querem melhor? Talvez fosse interessante agora a gente reagir à thread do Zec. Boa. Acho que é melhor pra gente já. Sabe o que seria interessante também, galera? Aquele vídeo dos bombeiros indo apagar o incêndio, passando pelo buraco pra galera ver. É o último que tá no seu Instagram, né? Foi o nosso porta-voz aqui que fez o vídeo. Baixem aí então o último vídeo que tá no Instagram do Zec lá. Beleza, a gente já... Enquanto isso, deixa eu responder, já foi até respondido o Igor Oliveira aqui, mas é bom também deixar isso bem claro aqui na live. Ele pergunta, vale a pena bancar uma pauta tão impopular numa região que o MBL ainda está engatinhando? E o xará dele, o Igor Gabriel, que faz parte aqui da nossa equipe, respondeu, se não formos nós, ninguém vai. E é exatamente isso, cara. Como o próprio Renan Santos fala nas lives, ele não vai deixar de falar o que tem que ser falado para ganhar voto, para ganhar popularidade. A gente está aqui para tocar na ferida e falar o que tem que ser falado. Tocar nos pontos importantes, mesmo que eles sejam impopulares. Você mantém essa opinião também, Zé, que você tem outra perspectiva? Não, mantenho a opinião do movimento, principalmente na figura do plano que a gente está montando através do Livro Amarelo. E é isso, se não for a gente falar, quem é que vai tocar na principal ferida que faz uma distorção gigantesca na economia do Brasil? Ninguém vai fazer isso. Os políticos do Amazonas não vão fazer isso. Os políticos do Amazonas lucram com isso. Então não faz sentido ser uma outra opção a não ser a gente a trabalhar com esse projeto. E eu acho que tem um detalhe também sobre como a gente faz política que a gente não pode esquecer sempre que a gente vai analisar uma pauta impopular como essa. Existem pessoas que querem o poder para ter um poder de transformação e para fazer aquilo que vai ser certo, que vai gerar resultados melhores para construir um legado. Nós estamos nesse grupo. Existem as pessoas que querem o poder pelo poder.
E dentre essas pessoas que querem poder pelo poder, você pode colocar desde o político fisiológico do centrão, desde o caça-like da direita bolsonarista e diversos. Se a gente tem uma postura de simplesmente, a gente tem que crescer naquela região e para não vai falar de um problema que afeta o país inteiro e que também, eu acho que seria até covarde com quem é da região da Zona Franca de Manaus, porque como é que tipo, você não está dando nenhum benefício para quem mora na Zona Franca de Manaus. Você está, no máximo, enganando algumas pessoas que são daquela região. Por quê? Se a gente está despejando tanto dinheiro, não está gerando mais emprego qualificado, não está trazendo indústrias para se instalarem lá por uma vocação, todo esse dinheiro investido não foi capaz de desenvolver a vocação, não foi capaz de desenvolver um ambiente propício para se industrializar aquela região. Quanto tempo mais a gente vai ficar nesse ciclo vicioso de simplesmente enganar e de achar que está tudo bem, de atender o interesse do lobby de uma galera que claramente não quer que o Manauara tenha uma melhor qualidade de vida. E que só para enganar esse cara tá prejudicando o país inteiro, sabe? Eu acho que no final das contas o maior prejudicado disso tudo é o próprio Manauara. Porque ele vive num mundo de ilusão por muitas vezes, quando ele acredita nisso. Então, não é correto você simplesmente enganar a pessoa. Então, quem faz a política da forma como a gente quer, o que a gente faz, para ter o poder, para ter um poder de transformação, não faz sentido nenhum a gente pautar o nosso discurso sobre popularidade. Se fosse assim, a gente não teria defendido, por exemplo, a reforma da Previdência lá em 2016, quando até o Bolsonaro era contra, né, e a gente defendia isso praticamente sozinho dentro da direita. Dá para falar de um caso que está acontecendo nesse exato momento, né, que é o cancelamento do Kim por falar o óbvio. Seria muito mais fácil para ele colocar uma venda no rosto, fazer mais barulho que qualquer outro deputado para ganhar popularidade. Mas não, ele está falando o óbvio, é o óbvio, mas é o que tem que ser falado e está sendo cancelado aí pelo pessoal. Se fosse poder pelo poder, ele simplesmente ia na onda para tentar aumentar a sua popularidade, né? E é exatamente por isso que a gente não vai adotar a postura desses caras. A postura é diferente, a forma como a gente política é diferente. A gente não pode jogar o jogo do nosso inimigo. Se a gente joga o jogo deles, a gente já sai perdendo. Porque se for para jogar o jogo desses caras, a gente não vai ter dinheiro, o dinheiro que eles têm para fazer, a gente não vai ter o estômago para fazer tudo de errado que eles sempre fizeram. Então a gente tem que jogar o jogo na nossa regra, a gente não pode jogar o jogo na regra desses caras. Entende? É isso aí, então vamos lá, continuar nessa pauta impopular. Oi? Pode? Bora? Pode. Olha só, Zac Lopes no Twitter. Foi cancelado já quase uma dezena de vezes, mas vamos lá. A Zona Franca de Manaus precisa ser destruída. Multinacionais ganham isenção, o povo continua pobre e qualquer reforma no Brasil trava por causa dela. Prorrogaram o erro até 2073. Um parênteses aqui, são contratos de 50 anos, né? Então, peraí, tem um sigilo de 50 anos e o contrato de 50 anos. Então a gente só vai saber o que está acontecendo lá quando o contrato já estiver terminado. Isso é muito interessante. Mas continuando. Sem metas, sem resultado, só privilégio. E o Brasil inteiro paga essa conta. É isso aí. Próxima. Vamos lá? Pode soltar. A Zona Franca de Manaus é uma draga de dinheiro público. São mais de 26 bilhões por ano de renúncia fiscal para sustentar uma meia dúzia de multinacional que só monta produto para vender no Sudeste de forma ampla. E o Amazonas, com tudo isso, continua com um dos piores IDHs do país. Ou seja, não gera autonomia, não gera desenvolvimento, não gera nada além de dependência e privilégio. É uma máquina de torrar dinheiro público para sustentar uma estrutura econômica que só existe porque vive dopada de isenção. O Brasil inteiro banca e o retorno é próximo a zero. É irracional. Comentários? É aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Que se a gente for analisar através dos dados do IDH, o retorno de desenvolvimento ele não aconteceu de fato. Olha só, estudos do IPEA mostram que a Zona Franca de Manaus produz o que a Zona Franca de Manaus produz em valor é uma fração do que ela consome em isenção. É um modelo que só sobrevive porque ninguém tem coragem de cortar. Cada real que o governo deixa de arrecadar lá podia estar bancando escola, asfalto ou hospital, no interior do país. E mais, a estrutura não gera arrecadação nem renda real para o Amazonas. Novamente, para os analfabetos funcionais entenderem, não gera renda real. É um parasitismo institucional que faz barulho quando alguém... calma lá. É um parasitismo institucional que faz barulho quando alguém fala em reformar o sistema. Se cortar o privilégio, desaba. Isso não é política industrial, ok? Isso é cartel sustentado com recurso público.
forma, verdadeiros cartéis, né? Oligarcas que acabam mandando no Estado de todas as formas possíveis. É justamente isso, né? Tem jagunço também por aí no Amazonas, muito jagunço. É uma curiosidade só. Depois a gente fala sobre isso. Beleza. E assim, a existência desse lobby, ela só mostra que aquela resistência que existe em você retirar um benefício quando você dá ele, né? Tipo, o tamanho da confusão que vai ser para vencer esse lobby e tirar esse benefício fiscal de lá. Porque, pô, para muitas empresas vai ser questão de vida ou morte, então eles vão empenhar todas as forças nessa guerra, sabe? E é um problema que quanto mais tempo fica, mais vai ficando difícil de resolver, porque aquilo vai se enraizando. Cara, Sim. acabou de me surgir uma dúvida. A gente vê essas isenções fiscais para coisas que não fazem sentido. Mas e se a Zona Franca ela fosse voltada para áreas de indústria que façam sentido para o Amazonas? Por exemplo, eu fiz uma breve pesquisa aqui e nós temos uma grande capacidade do Amazonas, não atual, veja bem. Temos uma grande vocação para turismo de alto padrão. Tem também para bioeconomia, produtos da floresta, pesca, aquicultura, tecnologia e serviços verdes. E se a gente mudasse a Zona Franca para dar isenção apenas para essas áreas? Faria algum sentido ou estou viajando aqui? Faria sentido e é uma dessas propostas que o Livro Amarelo está tentando implementar aqui em substituição do que a gente conhece sobre a Zona Franca atualmente, né? Que é fazer o Amazonas ser um polo industrial de uma indústria farmacêutica, né? Voltado para a realidade do Amazonas. Né? E a gente pode, inclusive, muito obrigado pela pergunta, é que a gente está trabalhando uma versão do Livro Amarelo para o Amazonas, onde a gente vai trabalhar essa possibilidade de fazer uma diversificação de toda a cadeia produtiva que acontece hoje, né? Hoje, o principal carro-chefe é a Zona Franca de Manaus, e porque ela é o principal carro-chefe, então, os investimentos e todo o aparato estatal é em relação a ela, e outras áreas têm um investimento muito, muito menor. Agropecuária, o investimento é menor, pesca, o investimento é menor, turismo, o investimento também é menor, né? Então, se a gente fazer uma diversificação de uma cadeia produtiva e acabar com essa dependência exclusivamente de uma única fórmula, a gente pode ter dinheiro e capital para investir, principalmente, né, bioeconomia, farmacêuticas, agropecuária, agricultura familiar, principalmente no interior do Amazonas, que a gente pode expandir mais esse leque econômico do Amazonas. Cara, muito bom saber disso. E complementando a resposta ao Igor Oliveira, nós não estamos só bancando uma pauta. A gente, como o Zac acabou de demonstrar aí, está buscando soluções, e soluções que seriam altamente viáveis para a mudança do cenário do Amazonas como a gente conhece hoje, né? Um estado precarizado que só drena do país. Essa é uma reclamação que a gente recebe muito, eu principalmente recebo muito, quando eu fui cancelado pelas principais páginas de fofoca do Amazonas, foi o que eu mais recebi, é que a gente tá batendo forte demais na situação. Mas, gente, se a gente não apresentar a situação da forma como ela é, como é que a gente vai propor soluções para ela? As pessoas têm que saber o que ela causa, né? Se as pessoas não souberem o que ela causa, a gente não pode apresentar uma solução viável para fazer uma substituição. A gente não quer simplesmente acabar com a Zona Franca de Manaus e destruir tudo, não. A gente quer fazer uma mudança gradual para um sistema econômico que, de fato, seja viável para o povo amazonense. Show de bola. Então a gente tem que chegar no pequeno operário, no cara que trabalha nessas fábricas e deixar ele ciente que nós não queremos remover, tirar ele e deixar ele desempregado. Não, queremos encontrar uma solução para que ele trabalhe e uma coisa vocacionada tanto para o estado dele como para garantir um equilíbrio fiscal do estado, né? Para que o estado não só drene da federação, mas também contribua. E não é nem só para o pequeno operário, porque um erro que a gente incorre muitas vezes é em negar a existência do lobby, né? Até porque no Brasil não é legalizado, mas o lobby existiu, sempre existiu e vai existir para sempre. Não tem o que fazer. Então, assim como a gente não pode, na lei de responsabilidade gerencial, a gente tem que não só combater esses caras, mas direcionar, né, a ação deles através do sistema de incentivos. A mesma coisa tem que ser feita. Esse lobby ele tem que ser direcionado para algo que case com a vocação de Manaus, por exemplo. Não só você simplesmente... O Renan, ele tinha uma época que ele falava muito lá do Deus Sol, Deus Lua, né, do Mitra e Varuna. É muito isso, é um Deus que castiga, outro Deus que vai lá e é um morde, outra sopra, né? Então, não é simplesmente você falar, vamos acabar com essa porcaria toda. A gente vai dar uma válvula de escape, a gente vai dar uma rota de saída. É assim que a gente vai conseguir conciliar todos esses interesses. É isso. Vamos lá, então? Continuar? Olha só,
O polo de Manaus... essa já foi? O polo de Manaus virou uma economia zumbi. Não anda sem incentivo. Basta falar em reforma tributária que começa a chantagem. Se cortar o benefício, vamos fechar tudo. Não tem autonomia, não tem inovação, não tem produtividade, só tem lobby. E o pior, Brasília aceita, não só Brasília, o resto do Brasil inteiro, né? Aparentemente. Todo governo que entra renova o esquema, com medo da bancada do Amazonas. Nenhum país sério sustenta uma região inteira baseada em chantagem institucional. Isso virou uma bomba relógio fiscal. E ninguém quer mexer porque custa voto. Mas o custo para o Brasil é muito maior. O problema é que a nossa política ela não gira em torno de eficiência e lucro, não visa nada disso, é só voto. O cara só quer se reeleger. Vamos lá, baixa aí. Sabe como chega uma peça para montar um celular em Manaus? Primeiro ela vem do exterior até Porto de Santos, de lá segue para São Paulo, depois embarca rumo ao Pará, sobe até o Amazonas e chega em Manaus, onde é montada. Mas não acaba aí. Depois do produto pronto, faz exatamente o caminho reverso. Volta para o Pará, desce para São Paulo e só então é distribuído para o resto do país. Um trajeto de mais de 6 mil quilômetros ida e volta. Só porque a fábrica está onde nunca deveria ter estado. Isso só é viável porque o governo banca com renúncia fiscal. Não é indústria, é teatro logístico patrocinado com seu imposto. Nenhum país sério toleraria isso. Aqui virou política pública. Não só política pública, né? Pode abaixar? Vamos ver esse vídeo aí? Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, que agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Um país fazer isso é coisa de retardado. A Zona Franca de Manaus é uma operação retardada. Você criou uma economia artificial ali. Aquilo é de uma irracionalidade econômica colossal. Isso equivale a, sei lá, os indianos vão fazer lá no Himalaia uma Zona Franca. O cara que, de maneira honesta, venha defender isso, não sabe o que tá fazendo. Porque é coisa de retardado. Um lugar que poderia ter uma zona econômica especial voltada exclusivamente para exportação era o Nordeste. Tem muito mais população. Ele é logisticamente mais perto da Europa e dos Estados Unidos do que São Paulo. Você não precisa ter uma operação tão irracional. Cara, eu só consigo imaginar um gringo, um americano, um europeu, vendo um vídeo desses. Eu quero muito pegar essa reação, inclusive eu prometo aqui pra vocês, eu vou aproveitar minha vantagem geográfica aqui e vou mostrar esse vídeo, o original, não do Renan, para algum português, francês, alguma coisa do tipo, para ver a reação e o que a opinião deles em relação a isso, porque é sensacional, é uma irracionalidade absurda. Vamos lá, então? Meus amigos falam que a Zona Franca gera emprego. Mentira pela metade. O que gera ali é mão de obra barata, repetitiva, que não aprende nada, além de parafusar o mesmo produto por anos. Quase 60% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. Caraca. Alguns sem formação, sem perspectiva. Não tem pesquisa, não tem inovação, não tem tecnologia. É linha de montagem subsidiada, sem escala social. O sujeito entra pobre e sai igual. A empresa leva o lucro, o funcionário fica com o resto. Isso não é política de desenvolvimento, é manutenção da pobreza com cara de fábrica. É isso, cara. E detalhe, quando você... O Marcos Lisboa citou uma moto, por exemplo, que as peças são montadas em São Paulo. Onde é que você tem um emprego mais qualificado, onde é que você exige mais formação e onde é que fica com a maior parte do benefício de uma indústria de ascensão das famílias? Por exemplo, um jovem ter um curso técnico e ter um emprego na indústria que vai fazer ele ter uma ascensão social muito mais rápida do que se ele tivesse seguido um caminho mais tradicional ou simplesmente não ter conseguido nenhuma formação. Está em São Paulo. A mesma coisa vale para um produto que vem da China e é montado lá. Onde é que está, de fato, onde estão os melhores engenheiros? Onde é que estão as melhores faculdades? Onde é que estão os melhores empregos? Está na China ou na Zona Franca de Manaus, onde apertaram um parafuso e colocaram um adesivo? É por isso que eu acho que o Manauara é o maior enganado por tudo isso que acontece na Zona Franca de Manaus. É o maior prejudicado, porque ele tá vendo numa economia artificial, numa ilusão de, tipo, pô, e dá pra, tipo assim, não é nem que tem uma perspectiva de melhora. É que, tipo assim, eu imagino que o que passa pela cabeça do Manauara é que, tipo assim, se tirarem isso aqui, a gente vai estar pior do que tá hoje, sabe?
Isso eu acho que é o mais perverso E de tem- tudo. Você engana a pessoa. E tem aquele apelo emocional, né, pô? Porra, o que importa é eu estar ganhando aqui, foda-se o resto do Brasil. É tipo isso. E, Ozaki, como que você vê a questão da esquerda que defende tanto a Zona Franca de Manaus e, ao mesmo tempo, privilegia esses oligopólios? Será que dá para explicar para... Cara, Cara, isso aí é uma boa pergunta, velho. Uma excelente pergunta. O problema é que não é só a esquerda que defende isso, né? É a direita brasileira que também gosta de fazer esse sustento. O Wilson Lima foi o candidato a governador de estado apoiado pelo Bolsonaro. E é uma das principais pautas de defesa do Wilson Lima é a Zona Franca de Manaus. Né? A gente tem na esquerda, por exemplo, o Eduardo Braga junto com o Omar Aziz também, que é algo interessante. Quando é para trabalhar sobre os lobbies que ambos estão envolvidos, a ideologia política ela não existe mais. Se vai beneficiar todos, todo mundo está apoiando a mesma causa. Então, é uma incoerência de uma direita que se diz, né, defensora do livre mercado, defensora de uma competitividade, e a outra que supostamente defende, né, uma política social que, infelizmente, na prática não acontece. Pois é, pois é. Ô, Ozaki, deixa eu te perguntar. Você quer continuar reagindo? Você tem mais algum ponto importante a tratar sobre a thread ou a gente pode colocar o vídeo do seu camarada aí? Vamos lá, então? Já tem o vídeo pronto aí, Matheus? Ele falou que 30 segundos, tá. Do meu camarada comunista. Comunista. Mas alguém, alguém próximo a você trabalha em alguma dessas empresas da Zona Franca de Manaus? Sim, familiares, amigos trabalham diretamente na Zona Franca de Manaus. Ah, inclusive, dá um spoiler. Membros do Movimento Brasileiro do Amazonas trabalham na Zona Franca de Manaus. Tipo, eu queria saber, talvez fosse até interessante a gente trazer pra live de sábado, mas como se idade dessas pessoas lá? Existe uma perspectiva de crescimento, se é simplesmente um emprego aqui porque é o que tem? Cara, principalmente, se a gente for trabalhar na realidade do interior do Amazonas, os jovens, eles têm que sair do interior, distante demais, para vir trabalhar no Amazonas, para vir trabalhar na capital do Amazonas, que é Manaus, porque não existe uma vaga de emprego lá para ele. Isso já mostra que o desenvolvimento que era prometido não aconteceu. Se a pessoa ela tem que sair do seu local de moradia para migrar para o outro lugar, é sinal que a proposta inicial não deu certo. E mesmo quando ela chega em Manaus, a perspectiva de vida dessa pessoa ela é basicamente nula, porque não existe uma infraestrutura adequada para sustentar ela. Como eu disse já várias vezes aqui, tá ficando até chato, já não tem educação, não tem saúde, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. Então, as pessoas elas vêm para cá, né, buscando uma alternativa de vida melhor, porque no interior isso não existe, mas quando chega aqui, infelizmente, ela vai ter que fazer um trabalho que não vai dar um sustento digno para a vida dessas pessoas. E assim, quando você falou lá no início, por exemplo, da realidade das palafitas, por exemplo, isso mostra que Manaus tem um déficit habitacional significativo, ao ponto das pessoas morarem em palafitas. E a realidade é que um jovem do interior tem que ir para lá. Então ele vai mudar para uma cidade com déficit habitacional, provavelmente vai morar num lugar que não tem, talvez todo... É porque a gente falando assim, as pessoas não entendem. Se o Calil puder pesquisar pra gente aí uma foto de um interior do Amazonas, vai dar pra melhor entender a situação do que eu tô tratando aqui. Cara, eu morei, quando eu era criança, eu morei em uma ilha no meio do Rio Amazonas, cara. E é simplesmente uma realidade que poucas pessoas vão presenciar na vida, tá? Porque aqui existe um fenômeno muito engraçado. Em determinado período do ano, as águas sobem, tá? E quando as águas sobem, a maioria das pessoas que vivem nos interiores, a casa vai pro fundo. Entende? Então, essa é a realidade de vida das pessoas que vivem, principalmente os ribeirinhos no interior do Amazonas, tá? A água em várias principais cidades que existem. Tá bom, a água invadiu sua casa, você vai pra onde? Oi? A água invadiu sua casa, você vai pra onde? Mas é aí que tá, cara, o brasileiro ele consegue dar aquele jeitinho, né? Geralmente a gente fazia, e todo mundo faz, você traz madeira, você tira um pouco os seus móveis e suas coisas, suas roupas da sua casa e você constrói um piso a mais para você se sustentar lá em cima. Existe algo curioso, inclusive, é que quando a gente morava nessa realidade, né, se acordava de noite a gente batia a cabeça no teto, porque a água estava tão... Exatamente, o nível do rio subiu tanto que a gente tinha que colocar um piso a mais no nível superior pra gente não ficar dentro de água, né? Inclusive, teve um momento que, literalmente, um jacaré entrou dentro de casa, tá? Um jacaré grande.
Cara, eu morei no Acre, né, durante um tempo. E as casas, elas tinham esse andar aí. Não um andar, mas eram elevadas, tem aqueles tronquinhos de madeira para levar ela, né? E é interessante que direto aparece cobra. Na escola da minha mãe já chegou a aparecer onça debaixo. Então, cara, é uma situação bem complicada mesmo. Na época que eu morei, não tinha assim, você não via asfalto praticamente na cidade. É uma situação muito triste. Joga na tela aí pra gente, Matheus, a imagem. Tá um pouquinho... É esse o desenvolvimento amazônico que a maioria prega e sustenta que aconteceu, gente. É assim que vivem, basicamente. Pessoas dentro da própria capital do Amazonas vivem em situação assim, tá? Pois é, cara, e qual é o estímulo? vivendo Qual é o estímulo para melhorar esses locais? A gente tem algum planejamento? Tem alguém que vê isso ou tá simplesmente escondido, maquiado? Cara, isso já é visível para todos os governadores que passam pela gestão do Amazonas, todos os prefeitos que passaram por Manaus, eles sabem e têm ciência desse problema, né? A questão é que tudo no Brasil que envolve política pública é difícil ser colocado para frente quando não existe uma vontade do gestor que está à frente da prefeitura ou do governo do estado de fazer, né? O problema existe há mais de 50, 60 anos e não mudou até agora, porque não existe uma vontade política de fazer essas coisas de fato. Esses locais têm prefeitura. Sim. Todos os interiores do Amazonas, a grande maioria tem prefeitura. Meu Deus, cara, que insanidade, que insanidade isso. Meu Deus. Ai, Brasil, Brasil. Pois é. E assim, E deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta bem pessoal agora. Teremos aí, daqui a alguns aninhos, Zeke Lopes como governador do estado para resolver isso? Você pensa em se candidatar, alguma coisa do tipo, ou você quer ser mais um intelectual? Uma baita pergunta, cara, uma baita pergunta. Inicialmente eu não pretendo sair candidato para nada, mas se a missão precisar de mim, eu estou à disposição. É isso aí. assim, cara, isso, quando você entende a importância e o poder de transformação que a missão e o MBL tem, a sua vontade ela é relativizada de certa forma, porque eu nunca quis ser candidato, por exemplo. Acabou que eu tive que ser e hoje em dia eu já depois que você começa, você meio que cria uma vontade, né? Porque, porra, pelo menos a minha vontade, ela vem de onde? Porra, não é possível que na minha cidade tenha um vereador que quer alterar o Código Tributário do século passado. O cara tá lá há 3, 4 mandatos e não sabe o que ele tem que fazer no trabalho dele, que é alterar o Código Tributário do século passado. Eu sou governado por esse tipo de gente, então eu vou entrar lá e vou me descer o pau. Tipo assim, eu queria estar lá dentro da Câmara Municipal agora, botando aquela porra de cabeça para baixo. Não porque eu sonhava em ser político, mas porque quando a gente vai se movendo com o negócio, a gente vai vendo por dentro o quão macabro é tudo que eles fazem, velho. Não resta outra coisa. A gente cria vontade para combater esses caras. E se para combater esses caras eu tenho que ser candidato, eu vou ser candidato. Se para combater esses caras eu tiver que não me candidatar agora, eu não vou me candidatar agora. Mas é tudo... a gente coloca a causa em primeiro lugar, né? Então eu acho que... Aí, quem vive em Manaus está vivendo no modo hard, pelo que você tá mostrando. Então, Principalmente quem vive no interior do Amazonas vivem no modo hard. Ou depende exclusivamente da pesca, ou depende de benefício do governo. É isso. Tem muita coisa. Então, abraça. Tá na chuva pra molhar, tá no inferno, abraça o capeta, vamos... A gente tem que ir pra cima desses caras assim com gosto de ódio. Eu lembro que eu reagi aqui uma vez na live ao Randolph, ele não é daí, ele é do Amapá, né? Mas tipo assim, uma foto dele há 20 anos atrás fazendo campanha numas palafitas, e ele voltando lá, tipo, agora, o lugar do mesmo jeito, só que ele já tava mais gordinho, já era senador, né? Porque ele era deputado estadual, eu acho. Então a gente tem que ir com gosto de ódio pra cima desses caras, né? Muitas vezes a gente tem que agir com fígado mesmo contra esses caras, porque se a gente for, sabe, não tem outra forma. Eu acho que a coisa mais justa a se fazer contra esses caras é ferrar eles constantemente. Cara, a gente teve uma foto recente, é só pegar a foto do Lula indo visitar a favela lá em São Paulo. Sabe? É basicamente isso. Então, porra, vamos, abraça a briga, velho, porque é a única chance. Por exemplo, aqui uma dificuldade muito grande que é o quê? O goiano, ele não tá nem insatisfeito com nada, mas ele nem insatisfeito com nada, sabe, basicamente. Isso é muito ruim, porque a gente não tem uma coisa assim pra falar, putz, esse é meu sonho, enquanto povo, enquanto população. Isso acabaria chegando, sei lá, numa estagnação, não sei. Então, eu acho que aí é até mais tranquilo, porque vocês têm um problema claro pra resolver. Tem um negócio, tipo assim, que tá na cara, sabe? Dá pra, tipo, vislumbrar, poxa, eu quero ter uma casa que não alaga. Mas sim, tá, no Brasil inteiro dá pra
dá para pensar, poxa, eu quero sair de casa sem ser roubado ou ser assassinado. Mas olha só, o Victor Fernandes fez uma pergunta aqui. E Victor, a sua pergunta já foi respondida. Se você chegou só agora, aconselho a você e a todos que entraram aí agora assistir a live desde o início, porque essa pergunta já foi respondida e diversas outras também. Mas a Iana, ela faz uma provocação aqui. E ainda tem a dificuldade de busca de emprego, que só consegue por indicação. Isso é verdade? Ainda tem essa? Existe Nossa muito senhora. isso, principalmente no falar do distrito, cara. Eu conheço pessoas que trabalham em RH que eles falam que simplesmente eles jogam o currículo no lixo. É isso, pô. Puta que pariu. Infelizmente, Pois é, vamos essa colocar o vídeo então? uma realidade dura aí do povo amazonense. Bem, eu venho aqui dizer pra vocês, meus queridos, que é lamentável o que aconteceu aqui ontem, naquele incêndio que aconteceu no distrito ali, porque a gente vê claramente que toda a promessa de desenvolvimento da Amazônia, ela não existe. Não existe desenvolvimento nenhum. A gente vê que os bombeiros não têm tecnologia suficiente para apagar o fogo com muito mais velocidade. A gente vê que as ruas continuam esburacadas, que quase um dos caminhões ali acabou tombando ali por causa do buraco. A gente vê uma cidade que está destruída. A gente vê que os prefeitos e governadores que vêm e vão defendem um modelo econômico que até então não desenvolveu nada, porque é o que eu tô vendo. E é o que vocês vão ver se vocês pararem para analisar a situação da nossa cidade. A gente não passa de uma cidade como qualquer outra do Brasil. E é uma cidade que está em crescente favelização. Para e pensa um pouquinho. Por que eles continuam defendendo uma coisa que não está funcionando? E eu aqui não estou falando de nós destruirmos a Zona Franca, tá? A gente tem um plano de substituição gradual para um aprimoramento disso. Porque tem certas coisas aqui que não fazem sentido. E já deveria ter sido mexido. Só que eles fizeram de uma maneira que qualquer um que fale contra a Zona Franca de Manaus se torne um inimigo do Amazonas. Então eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma pesquisa antes de vir me xingar aqui nos comentários. Verifique o impacto da Zona Franca de Manaus no Brasil e no Amazonas, porque nós não estamos isentos de qualquer coisa. É só de empresas. Eles têm todo o benefício. A gente pode ter os empregos, mas a gente continua pagando caro em tudo. A gente paga o mesmo preço que o Brasil inteiro paga. Então para e pensa, cadê o desenvolvimento? A gente não tem água encanada direito. A gente não tem uma energia que funcione direito. Nós deveríamos ser a capital mais tecnológica do Brasil. Nós deveríamos ser a cidade mais avançada, talvez, do mundo. Porque a gente tem um monte de empresa instalada aqui. Mas a gente não cria tecnologia. A gente só monta. É mais vantajoso para eles só. Importa as peças para cá, com isenção de tudo. Não paga imposto, né? E exporta de novo, não paga imposto nenhum. E só. Aí a gente vê que os gênios que nascem no estado do Amazonas, que têm a mente assim, ó, fora da caixa, que conseguem criar tecnologia, essas pessoas não ficam aqui no estado. Essas pessoas, elas não são valorizadas no próprio estado e elas vão embora, ó, para as grandes big techs dos Estados Unidos, Inglaterra, seja China, Taiwan. Essas pessoas estão indo embora daqui, porque não, o que adianta ficar aqui? Só para montar peça, só para virar um gerente ali numa empresa do distrito? Não adianta. A gente não está desenvolvendo nada, a gente não está criando nada novo, a gente só está montando peça, gerando empregos artificiais aqui na Amazônia. E o que a gente quer é criar um modelo econômico diferente, um modelo econômico que não dependa só disso. Mas isso é uma conversa para as pessoas que querem realmente, de fato, mudar a situação do estado do Amazonas. Se você pensa diferente, se você pensa como eu, clique aqui no gostei e compartilhe esse vídeo aqui para que chegue mais. Cara, Pois é. Vídeo. É a dose de realidade que muita gente precisa ouvir, né, para entender que, é um ciclo vicioso, sabe? É um negócio que vai só se repetindo, não tem nenhuma perspectiva de melhora. Então precisa, de fato, reformular as coisas. E esse é o poder que a missão carrega, ao meu ver. Porque entra governador, sai governador, como você bem explanou. Gente da esquerda, gente da direita continua defendendo essa mesma política econômica e ninguém quer sair disso, sabe? E esse é o poder que carrega. É quem vai chegar e vai ser o cisne negro, né? Vai chegar lá e vai falar o que ninguém tem coragem de falar. E às vezes é isso que falta. Falta as pessoas... Se as pessoas conseguem chegar nessa conclusão, pela própria capacidade intelectual, tem que ter alguém para abrir os olhos, tem que ter alguém para chegar lá e falar, para contar a verdade. Olha o que está acontecendo aqui com você. O Zac, o Vinícius não, foi o Victor Fernandes, falou aqui uma coisa e eu me pergunto, esse plano que vocês estão desenvolvendo do livro amarelo para o Amazonas, ele é viável com a Constituição atual? Dentro dos limites legais que a gente está propondo, ele é viável. Mas ele pode ser ampliado se a gente tiver uma nova constituinte aí. Show de bola. Teve outro comentário aqui, cara, e esse daqui foi um ataque direcionado a você. O Vinícius Neves, ele comentou aqui, o Lopes só critica a Zona Franca de Manaus porque reprovou na seleção da Honda. Isso é verdade, cara? Eu acho que isso foi um dos maiores comentários que eu recebi na minha
na minha thread toda, não, gente. Eu não reprovei na Honda, nunca tentei entrar na Honda. Mas se ele tiver uma evidência aí, né, manda aí pra gente. Quero ver. Ou se tiver uma indicação. Pô, manda aí também. Ai, ai, é isso. E aí, temos mais algum react? Eu tinha separado um vídeo do Ciro, só pra gente entender melhor como é que funciona esse lobby, como é que os caras não têm coragem de comprar as brigas pra perder voto, porque é engraçado, né? Coloca esse react aí e depois a gente comenta. Pode soltar aí. A pergunta vai para o candidato Ciro. Há mais ou menos um ano atrás, o atual presidente Jair Bolsonaro recebeu também o título de cidadão do Amazonas e foi bastante criticado por algumas pessoas aqui do nosso estado. O senhor recebendo agora esse título, acredita que seja uma concessão mais bem avaliada? Eu não quero crer que tenha sido uma expressão de gratidão. Eu acho que é muito mais uma expressão de comprometimento meu com o estado do Amazonas. Eu fui ministro da Integração Nacional do governo Lula e renovou, e é o que está em vigor hoje, a Zona Franca de Manaus. Ela estava extinta já. E eu fui para cima, e eu sei quanto a pressão da indústria de São Paulo, Serra, os amigos do Lula, fizeram para a gente não renovar. Eu me lembro bem, o Eduardo Braga era governador, e eu peguei o Lula dentro do avião, assina aqui e tal, e foi renovado. Eu era o ministro, está lá minha assinatura na renovação. Se isso é pouco, os críticos julguem. Vocês entendem a maluquice disso? O cara, ao invés de se envergonhar de ter, tipo, ele enquanto homem público, enquanto gestor público, de se envergonhar de ter feito aberração em termos técnicos, que era renovar a Zona Franca de Manaus, ele comemora. Ele ainda se coloca na postura muito humilde, assim, se o povo não é suficiente, tudo bem, mas eu que fui lá, a Zona Franca de Manaus existe por minha culpa, sabe? Ele devia pedir desculpa por isso, porque ele não resolveu o problema, ele só deu mais alguns anos de ilusão, talvez. 50 anos de Lula, não são poucos anos. Não, eu acho que a renovação que ele fez foi de menos tempo. Aí depois fizeram outra maior, que foi essa última, salvo engano. Beleza. Pois é. Complicada a situação do nosso presidente. E vocês percebem também outro elemento no discurso dele, que é o quê? É o nós contra eles, né? Tipo assim, eu sei da pressão que a indústria de São Paulo fez. Não é a indústria de São Paulo, tipo, é o interesse nacional em se haver algum tipo de justiça, de ter, sei lá, de ter a possibilidade de Manaus crescer pelas próprias pernas, de se desenvolver pelas próprias pernas. Não é como se tivesse São Paulo Manaus. Pois é, olha só, vamos ver como que tá o saldo do Amazonas. Joga na tela pra gente aí, Matheus, a imagem que eu te pedi. A do Pacto Federativo. Amazonas... Você faz a leitura pra gente? Basicamente, a Amazonas paga 14,9 bilhões... 14,9 bilhões em tributos federais e recebe 9,5, mesmo assim ainda fica em déficit, né? Mas isso aqui é muito interessante também para a gente entender um pouco mais o contexto dentro do Pacto Federativo, porque eu estava lendo até hoje cedo, e basicamente tem um estudo do TCU, ele é um pouco antigo, é de 2017, 2018, que a cada real de renúncia do imposto de renda e do IPI concedido pela União, a gente tem retorno de 58, 60 centavos, 58, 60 centavos, coisa assim, na perca de transferência para os estados e municípios. Então, tipo assim, a gente já tem a distorção que é esse pacto federativo, e eu mandei ele, não foi para o caso específico do Amazonas, mas sim para a gente entender melhor todo esse contexto do pacto federativo, em que alguns países simplesmente pagam a conta e outros simplesmente recebem o dinheiro, e ainda num contexto em que a gente tem uma renúncia muito grande de imposto de renda e de IPI, em que distorce ainda mais essa distribuição entre o que um Estado recebe para a União. Tá tudo errado, sabe? É difícil achar uma coisa certa dentro desse manicômio que é o Brasil. Pois é. E falando em coisa certa, vocês acreditam que, digamos, resolvemos o problema da Zona Franca de Manaus, ou alteramos a sua estrutura, como o Livro Amarelo tenta trazer, ou simplesmente acabamos com ela de forma gradual, oferecendo ali, digamos, auxílios também graduais para a população, até que eles consigam reverter a lógica desse assistencialismo mascarado de Zona Franca que existe. Nesse cenário, seria viável, seria produtivo para o Brasil ter outra Zona Franca em um local melhor estruturado, com uma mobilidade maior,
E qual seria esse local na visão de vocês? Aqui eu já abro a pergunta para os dois. Cara, eu acho que o problema não é a localização da Zona Franca em si. Eu acho que o principal problema que a gente tem é o modelo em si. Né? Transferir essa lógica para outro estado seria repetir a mesma doença, só que com uma cara diferente, né? O erro está basicamente em manter o modelo que ele é baseado exclusivamente em incentivos fiscais eternos, né? Porque isso gera uma dependência política e, por consequência, gera uma economia artificial. O Brasil, ele não... podem discordar de mim aqui muitas pessoas, mas o Brasil ele não precisa de uma nova Zona Franca. Precisa de um sistema tributário que esteja, de fato, inteligente, que reduza impostos para todo mundo de forma horizontal, e não criando feudos de isenção ao redor do Brasil por aí. Então, deixa eu melhorar um pouquinho a pergunta, só para... Já parto para você, Noleto, mas deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Esse projeto que vocês estão construindo aí para o Amazonas, ele seria, então, viável, digamos, para cada estado do país com a sua vocação, ou não? Exatamente. Saquei. E assim, a gente tem que entender talvez uma Zona Franca como uma intervenção pontual. Talvez a gente pudesse fazer uma intervenção pontual no Nordeste, para industrializar o Nordeste. E quando eu falo de industrializar o Nordeste, eu não falo só de você dar isenção fiscal. Eu acho que essa talvez fosse a menor parte de todas. Acho que o principal seria a infraestrutura, por exemplo. Ter um grande porto no Nordeste para que a gente pudesse escoar a produção, sabe? Porque, por exemplo, é muito mais fácil você levar algo sei lá, de Natal para a Europa do que de São Paulo ou do Amazonas, sabe? Então, talvez a gente pudesse fazer uma intervenção pontual no Nordeste, dentro daquele plano do MBL de industrializar o Nordeste. Inclusive, eu estou muito curioso pelo quinto fascículo, onde a gente vai poder discutir isso com mais concretude, né? Porque eu estou muito na expectativa do que vai sair nesse próximo fascículo do Livro Amarelo, que vai estar mais direcionado para essas áreas. Mas, se ela acontecer, de alguma forma, ela teria que ser pontual, ela teria que ser com uma data para acabar, ela teria que ela teria que passar por um plano completo. E aí o pessoal pode até falar isso de forma mais qualificada depois, mas, para mim, a gente primeiro tem que desenvolver um sistema de formação de ensino técnico, tem que ser fomentado o ensino técnico para que essas pessoas saiam qualificadas para trabalhar na indústria, infraestrutura para você escoar toda essa produção. E aí, a nível nacional, a gente precisa de um ambiente tributário mais saudável, como o Zé falou. Porque, na hora das contas, todo mundo perde quando você precisa ter os próprios estados competindo e abrindo mão de tributação pontual, de arrecadação pontual. Seria muito mais interessante a gente manter um ambiente saudável, justo para todos os setores, mas que a gente pudesse... eu quero incentivar a indústria no meu estado. Eu vou reduzir esse imposto para todo mundo um pouquinho, ao invés de reduzir para o setor automobilístico, para o setor... enfim, que você fizesse um negócio justo, de fato, porque aí, dessa forma, a gente poderia gerar um ambiente em que a vocação de cada estado se ressaltasse. Então, sim, a vocação de tal estado tem uma condição que permita a gente produzir tal coisa. Então, tal coisa vai naturalmente se alocar naquele estado, porque é um ambiente justo para todos os setores, em todos os estados brasileiros, e as próprias condições naturais que beneficiam aquela produção vão atrair aquele setor. A Bahia tem um projeto em relação a isso que é muito sucesso, que o Renan, inclusive, falou no Vilela, ou foi no Três Irmãos, que é o Porto Sul, né, que é um projeto de zona de processamento de exportação. E funciona basicamente como um hub logístico moderno, que tem aeroporto, tem ferrovia, tem uma área industrial, potencial de exportação gigantesca, né? E isso poderia ser desenvolvido em outras áreas, inclusive. Não é igual à Zona Franca de Manaus, é uma outra proposta, mas funciona excelente para aquela região, né? Sim, com certeza. E a gente pode olhar também, muitas vezes, a forma de incentivar um setor produtivo não é só com subsídio, não é só com renúncia fiscal. Por exemplo, como o agro foi incentivado aqui em Goiás? A Embrapa desenvolvendo tecnologia, promovendo uma nova variante de soja, que depois disso Goiás mudou completamente, desde a década de 90. Só você olhar o preço da terra daqui no estado de Goiás da década de 90 para hoje. Depois que desenvolveu essa não é uma variante, eu sempre confundo esse termo, mas é uma nova variação genética da soja que ela adaptava ao solo do cerrado. Ou seja, foi possível produzir em larga escala aqui no Centro-Oeste. E a transformação em Goiás foi notável a partir disso. Então, desenvolvimento de tecnologia, você tem o Embrapa da vida voltado para outros setores, isso é fundamental. Não é só crédito a única forma de você promover uma área. Não é só crédito, não é só isenção fiscal. Existem N formas, e que inclusive são mais benéficas. Você prefere... você pode, por exemplo, tirar o financiamento, sei lá, você pode
você pode dar menos incentivo fiscal para determinado setor, mas uma vez que você, tipo, não tem volta aquilo que fizeram com a soja, por exemplo, ela vai continuar sendo possível de ser produzida aqui em Goiás, porque a fronteira do conhecimento foi expandida através disso, sabe? Então é um negócio que é duradouro, que vai estar aí para sempre. Que não vai depender da intervenção toda hora do governo federal, enfim, de qualquer outra coisa. Verdade. Porque teve lugares que tiveram uma isenção uma isenção fiscal grande que não pegaram de volta o resultado para si, né? Foi um fracasso. Então, somente uma isenção fiscal não é suficiente para tentar desenvolver um novo projeto. Tem que ter uma política pública de fato estruturada, técnica, que vai de encontro com a realidade do lugar que vai ser implementado. João Betega mandou R$1. Mas isso é só sua opinião. Essa é clássica, toda hora alguém manda essa porra. Isso é apenas a nossa opinião. Pois é, cara, pois é. Eu tô aprendendo ainda a usar as configurações do YouTube aqui, pessoal. Eu, infelizmente, acabei censurando um cara aqui, mas é bom até para deixar claro que esse canal não é uma democracia. E eu sou o ditador. Falou? Eu sou o ditador, rapaz. Multa ele aí, Matheus, rapidão. Mas assim, não tem que dar bola pra maluco aqui não. Tipo, não tem problema. Olha só, o Marcos Pontes comentou aqui, e até é uma boa deixa para eu já deixar em aberto aqui para possíveis debatedores, etc. Ele comentou: ei, Vinícius, defendo elementos da Zona Franca, mas não fico falando que nem Pokémon, não. Debato mesmo como pessoa normal. E olha só, pessoal, às terças-feiras nós temos aqui possibilidade de mediar debates. Então, caso vocês queiram participar, a gente pode até debater mesmo sobre Zona Franca, sobre diversos assuntos. Inclusive, faço esse convite também para o Zac quando ele voltar das férias. Se quiser participar, fazer debates aqui mediados pelo Guará, sinta-se à vontade, basta entrar em contato. E é isso aí. Pessoal, like na live, não se esqueçam. Irei entrar em um período sabático aí, né? É isso aí. Cara, não é fácil você ficar expondo as coisas. Você recebe ameaças, recebe denúncias. Vazaram até meu número um dia desse aí na internet. Então, é complicado. Putz. Cara, eu tô ansioso pra quando chegar o meu momento. Eu quero sentir essa sensação e ver como que ela é. De ser cancelado, de ter esses elementos aí. Assim, vai muito da forma como a gente aproveita tudo isso. Por exemplo, os caras não entendem que nos momentos em que eles mais nos atacam são os momentos que a gente mais cresce, inclusive. Você cresce quando você está sendo cancelado. E o que é o melhor? Quando você vai para a vida real, ninguém está querendo fazer nada com você. Eu lembro, para mim, teve uma situação que foi uma virada de chave, que foi quando na bolha específica da UFG. Teve um vídeo meu lá que pegou muita view nessa bolha específica. Tinha, sei lá, 1000 negros da UFG falando que ia me bater, que ia me matar e fazendo não sei o quê. E eu falei, porra, como é que eu vou pisar na porra daquele campus agora, hein? Os caras vão querer me matar. Eu fui, tipo assim... Falei, vamos ver o que dá. Eu fui preparado pra guerra, né? Eu falei, puta que pariu, vai dar muito B.O. Eu fui preparado já, assim, pra problema. Quando eu cheguei lá, tinha um chola ou outro que me olhava torto, mas ninguém tinha coragem de fazer nada. Teve um que tentou fazer gracinha, ele falou, tipo assim, a gente tava sentado lá no pátio, uma hora no intervalo de uma aula, falou assim, se eu ver esses fascistas do MBL aqui, eu vou descer a porrada. Eu falei, você sabe que eu sou porta-voz do MBL aqui em Goiás, né? Ele, não, é que você é de boa. De boa caralho, meu irmão, na hora que você ficar aí... Eu falei pra ele, tipo assim, na hora de ficar aí pagando de machão, isso é bom, né? Mas... Tipo assim, não promete que você não vai cumprir, saca? Porque isso aí só fica feio pra você, só fica de otário. Então, e porra, eu falei, ainda bem que ele não queria brigar, porque o cara era tipo, eu sou alto, mas ele era muito mais alto. O cara forte lá. Mas é isso, dificilmente esses cancelamentos saem da vida real, sabe? Então, entender isso eu acho que é a peça-chave. Porque o que você pode receber no máximo é um xingamento na internet, alguém te ameaçando de te expor a tua vida, matar tua mãe, tua família toda. Online, né? Pessoalmente, eu espero que isso não aconteça. Inclusive, o senhor Vitor Ruiz estava me ameaçando de porrada se eu for a São Paulo, né? Lanço de novo o convite aqui em novembro em São Paulo, tá? Vamos lá. Não, eu vou estar lá também, eu vou andar com você lá em São Paulo. Eu quero ver se esse bosta tromba a gente. Tipo, pronto, aí, ó. Não vamos caçar briga, mas tipo assim, porra, você vai vir mesmo? Você tá ameaçando de porrada o cara? Sustenta o que você prometeu então, filha da puta, sabe? Porra, é muito sem noção esses caras, saca? Eles ficam prometendo aquilo que eles não vão fazer. Qualquer coisa lá em São Paulo, eu vou estar lá em novembro também, você me chama. Eu quero ver esses caras aí. O Noleto, você olha assim pra ele não impõe respeito, mas o cara tem 2 metros de altura, tá? Não é brincadeira, não. Eu respeito, eu tenho amigos. Você quer que eu fique te oprimindo aqui toda hora, pô?
Você também não conseguiria, não, Noleto. Não queria te dizer isso, mas você não conseguiria. Mas olha só, voltando pro assunto, antes que essa live vire uma galhofa, não que ela não vá virar em algum momento, mas voltando um pouquinho aqui pro assunto. Poxa, eu acho que eu perdi a pergunta. Tá. O Marcos Ponte, nosso querido ex-ministro e astronauta Marcos Pontes, comentou aqui, um comentário sobre a Zona Franca. Ela produz tecnologia através de pesquisa, estudos acadêmicos. Porém, a tecnologia não chega facilmente para a população. E isso é um problema. É um enorme problema. É um enorme problema e não existe um investimento, de fato, do governo do estado em pesquisa ampla para essas áreas dentro da universidade, né? Ou a maioria é tocada por iniciativa privada, ou não existe, de fato, algo voltado em relação a isso, né? Eu vi uma história de uma pessoa que mandou um projeto para a Zona Franca, mandou um projeto para a universidade, e a universidade não conseguiu desenvolver o projeto. Cara, olha só, eu na minha pesquisa tá aqui. A bioeconomia, vamos supor que essas pesquisas e tal façam parte de uma pesquisa ali da biodiversidade, da Amazônia, etc., porque no caso seria a vocação. Sabemos que não, a maioria não é sobre isso. Mas olha só, o mercado global de cosméticos verde da Amazônia ultrapassam 120 bilhões. E o Brasil, que tem a maior parcela da Mata Atlântica, capta apenas 0,2% desse mercado, cara. Então, temos aí um leque muito grande para ser abrangido, até naquela questão que nós falamos de farmacêutica, etc. Mas é isso. Temos mais algum assunto que vocês gostariam de tratar sobre a Zona Franca? Alguma coisa que a gente esqueceu, deixou passar? Algum comentário? Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer que a gente vai no freestyle. Cara, eu zerei as minhas perguntas aqui, metade delas eu nem fiz porque a gente foi entrando no assunto e desvencilhando eles, né? Então. Talvez pra gente encerrar, pra gente tratar uma outra pauta, o Lucas Pascoal comentou aqui. Manaus é a segunda capital mais favelizada do Brasil, só perde pra Belém. As pessoas moram em morros, barrancos, beira de igarapé e etc. Manaus tem problemas urbanísticos gravíssimos por conta da Zona Franca de Manaus. E eu acho que isso vai entrar muito, esse debate ele vai entrar muito em alta nos próximos anos, porque principalmente pela COP30. Porque, cara, não é possível que vocês queiram falar de preservação ambiental em uma cidade que não consegue coletar o próprio esgoto e tratá-lo. É tipo assim, é o pilar mais básico do mais básico, sabe? Não faz sentido o governo federal querer levar uma COP30 para lá para discutir meio ambiente. Eu acho que, na verdade, isso pode ser até pior, porque o que é que garante que não vai sair esses ambientalistas que adoram sabotar tudo que vem do agro brasileiro, mas não falam do agro do próprio país, para chegar e falar, porra, não compra vaca que passou pela Amazônia não, porque lá é tudo só esgoto, como é que eles não são amigos do meio ambiente, sabe? Não compra soja que passou por lá não. E na verdade isso resultar num boicote do nosso país, sabe? Cara, a gente tá vendo a COP30 mostrar uma realidade que a gente já vem falando há bastante tempo, né, cara? Tem aluguel sendo cobrado por 27 mil reais, tá? Lugares que uma diária de, sei lá, de um dia tá 30 mil, você passar 5 dias tá 430 mil reais. Tem delegações de vários países não vindo mais pra COP30, porque o preço de estadia é surreal, gente, porque como existe uma falta de infraestrutura precária, de fato, em Belém do Pará, né, que é a cidade com a maior favela do Brasil, pode dizer assim, a maior favelização, não existe infraestrutura adequada para receber mais de 50 mil pessoas. Isso não existe. Não é à toa que o governo federal está tentando colocar a gente em escola, em barcos por aí, estão tentando abrir agora um lote da Minha Casa Minha Vida para jogar as pessoas lá para dentro, porque não tem local, cara. Não tem local. Cara, imagina, você vai fazer uma COP para mostrar como a gente preserva o meio ambiente e não ter condições das pessoas participarem porque os preços são absurdos. Já que não existe um local para se ficarem. Não existe um hotel decente. Os hotéis que tem são precários, infelizmente, com preço astronômico. Cara, nem o melhor hotel de São Paulo cobra, sei lá, 100 mil reais para ficar um dia, pô. Pelo amor de Deus, não existe isso. Cara, de certa forma, eu acredito que essa vergonha que a gente vai passar por conta desse desastre que será a COP30 vai ser bom para amadurecer, porque muita gente aí, principalmente do Sul e do Sudeste, que não conhece a realidade do Brasil, até do Centro-Oeste, que não conhece a realidade do país em que vive e quer ficar dando pitaco na faixa de Gaza, mas sei lá o que lá fora, olhar para o próprio país e ver, putz, olha a situação que tem pessoas do meu país vivendo. E a gente sabe, é difícil falar de um país onde a população não tem essa
essa questão de... Nós não somos uma sociedade baseada em confiança, etc. Mas se fôssemos, a gente ia olhar para esse tipo de coisa e ia falar, putz, a gente tem que resolver isso daqui. Porque, pelo menos eu sinto assim, quando eu fico com vergonha de alguma situação que acontece, seja no meu círculo, seja comigo mesmo, eu tento solucioná-la, de forma a não passar mais por essa vergonha. Agora, será que o Brasil vai passar por essa vergonha e vai falar, pera, eu tenho que resolver esse problema, porque, poxa, não quero passar por isso, eu não quero ser visto dessa forma. Mas o que a gente sabe é que se vierem esses governos que a gente vê aí que podem chegar no poder em 2026, isso não vai acontecer, a gente vai apenas passar a vergonha e ser visto internacionalmente como a gente realmente é, né? E a gente pode entrar numa conversa muito mais filosófica dessa questão, é porque senadores, prefeitos, governadores, presidentes são colocados lá por quem? Pela população. Então, um reflexo do nosso Congresso é um reflexo de uma população que moralmente ela é decaída, gente. Entende? Se não existir uma mudança de mentalidade no brasileiro, a gente, infelizmente, vai estar passando por esse tipo de problema. O brasileiro ele não tem uma identidade natural, uma identidade a respeito do seu país para ele se orgulhar. O que a gente tem e o que a gente aprende na escola é que a gente veio para cá, os portugueses saquearam tudo, roubaram o ouro, mataram o índio e pronto. O que conta pra gente na escola é isso. A escravidão foi horrível e a gente não consegue desenvolver uma identidade própria porque a nossa identidade própria que é ensinada é que a gente é feito de escravo e somente isso. Então fica difícil a gente trabalhar na mentalidade do povo brasileiro, que o povo brasileiro ele é uma massa de manobra e infelizmente esse cenário já se entendeu. Sabe o que é pior do que isso? É a gente esperar ou a gente exigir que essas pessoas que moram nessas casinhas, que a preocupação delas é se vai alagar, se vai entrar um jacaré, se vai entrar uma onça, como que os filhos vão para a escola. Tipo assim, a gente exigir dessas pessoas que elas votem com coerência e votem em alguém que vá, de fato, fazer alguma coisa para mudar a realidade delas, enquanto a preocupação delas é muito mais imediata. Então, eu acredito cada vez mais que a tese do Renan está certa, acredito cada vez mais, assim, só para reforçar, porque, sim, eu tenho plena ciência que isso é real, que nós precisamos formar classe média. E só formando classe média, tirando esse pessoal que vive nessas casinhas, levando ele para locais onde eles vão estar seguros, não vão ter que se preocupar com enchente, com animal, com passar fome, só aí eles vão conseguir ter um discernimento a mais para votar nas pessoas certas. Então, no fundo, é isso. Nós temos que tirar essas pessoas dessa situação e criar mais classe média. Inclusive, isso é uma tese que eu estou trabalhando nesse exato momento, que é o que eu chamo de a sociologia da miséria. Inclusive, eu publiquei uma parte desse ensaio no meu Twitter, quem quiser ver lá, só pesquisar a sociologia da miséria, que você vai ter um pouco desse entendimento. Que é basicamente o seguinte, a pobreza, ela não é um efeito colateral, ela é uma política institucionalizada. Que eles precisam manter a pessoa vivendo em uma subsistência, porque é desse tipo de pessoa que elas ganham o seu voto. Vamos pegar um dado enfático aqui da realidade. Onde é que o Centrão domina de forma predominante? Da descomputação. O Centrão ele domina de forma predominante no Norte e no Nordeste. Muitas pessoas falam da presença do PT no Norte. Muitas pessoas falam da presença do PT no Nordeste. Mas se for pegar as principais prefeituras, PP, PSDB e União Brasil. Os principais partidos do Centrão dominam quase todas as prefeituras do Nordeste. O PT teve uma capital eleita com candidato em 2024. O restante foi todos dominados por pessoas que sobrevivem desse tipo de política, né? É uma política clientelista, que é o Centrão na sua maneira fisiológica de aplicar uma emenda aqui, vamos levar um asfalto para cá, vamos distribuir aqui uma cesta básica, vamos distribuir aqui um pagamento de aluguel. E essas pessoas precisam disso porque ela não está votando através de um pensamento crítico, ela está votando por um pensamento de necessidade, porque se ela não tiver acesso àquilo, ela passa fome. Então a gente tem que ampliar essa visão, que é a tese que o Renan ele propôs e que eu estou desenvolvendo ela, que a gente precisa, sim, fazer surgir classes médias nesses lugares, porque através de um surgimento de uma classe média que tem senso crítico, que tem uma autonomia individual, uma autonomia financeira, uma autonomia econômica, ela, de fato, ela não vai votar porque ela está passando fome. Ela vai votar porque ela acredita em um projeto. Ela tem um senso crítico em analisar candidato X, candidato Y, que, de fato, vão mudar a realidade daquele tipo de pessoa. Porque enquanto a pobreza ela for maneira de você conseguir voto, a realidade do norte do Amazonas e de outros estados por aí, de outras regiões, vão continuar a mesma. O Centrão ele vai usar isso como forma de barganha e vai ampliar o seu poder ainda mais. É por isso que a gente precisa, de forma imediata, destruir o Centrão. Pois é, cara. E aí? De fato, o Centrão é o nosso maior inimigo. Só que tem um outro problema nisso tudo também. A gente, inclusive, discutiu na live com o Orlando aqui sobre esse tema, que é a natureza política. Qual que é a natureza política do brasileiro?
Porque se for pegar até em Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ver que ele termina o livro basicamente falando que todas as características da identidade nacional do brasileiro, do patrimonialismo, do personalismo, da mentalidade do aventureiro e tudo mais, não casa com uma democracia liberal que exige uma impessoalidade do seu gestor. Não só do gestor, né, mas principalmente do governo, até do cara que vai te atender no postinho, até do cara que vai olhar seu currículo lá na Zona Franca de Manaus. Exige-se uma impessoalidade dessa democracia liberal. Que seria o quê? Eu vou tratar o Calil igual, eu vou tratar o Zac igual, eu vou tratar o Matheus igual. Mas não, se eu sou atendente do posto de saúde, se eu sou o RH lá da Honda, na Zona Franca de Manaus, e o Zac é meu amigo, mas eu não gosto do Calil, eu vou pegar o currículo do que eu jogar no lixo e tratar o Zac. Por quê? As pessoas não sabem agir de forma impessoal. Isso faz até com que os gestores não tenham aquele distanciamento necessário que ele precisa para tomar as decisões. Sim. Então esse é um debate, aí que tá. Esse é um debate que eu tenho com o Orlando, inclusive, né? E a respeito do fracasso da democracia liberal no Ocidente, em algumas partes do Ocidente, principalmente no Brasil, né? E, cara, isso é uma conversa muito longa que serviria somente uma live inteira para falar sobre como é que essa espécie de democracia que a gente tem, ela falhou. Tá? Mas é isso aí. Voltemos ao coronelismo. Cara, se eu for falar nesse ideias aqui, a gente vai ser censurado, então eu vou ficar calado aí. A gente marca uma live para falar sobre isso. Olha só, é sobre isso, né, cara? Nós temos uma cultura um pouco controversa. E para mudar isso, poxa, para além de ser muito difícil, é uma questão de anos. E, de certa forma, o PT tentou moldar isso aos seus moldes, né? Tentou construir ali uma visão, um molde mesmo para o Brasil, que, de certa forma, funcionou, conseguiu captar uma parte da população, mas vem despencando agora. Mas uma coisa bem interessante, que também daria uma live inteira para falar sobre, é o lobby internacional nessa região, para que a região da Amazônia não se desenvolva e as diversas ONGs que atuam na região, etc. Porque a gente está falando aqui de problemas internos. E claro que nós temos que resolver os problemas internos para resolver depois os externos. Só que os dois atuam, talvez não em conluio, não em conjunto, mas eles se retroalimentam, né? A gente tem o fator interno, que é gerado por uma espécie de burrice e cabresto eleitoral, e uma questão externa que não teria vantagem alguma em ver essa região do Brasil se desenvolvendo e criando a sua própria soberania. Outra coisa que nós chegamos a comentar na live com o Orlando é que se os Estados Unidos, na situação atual, quisesse tomar a Amazônia, se a OTAN enviasse uma missão de paz para a Amazônia, ou a própria França ali, em alguma situação fronteiriça, quisesse tomar parte da Amazônia, nós não teríamos muita coisa a fazer. E se isso mudar, talvez o ativo que é muito valioso, que é a Amazônia, tendo uma soberania maior, tendo ali uma forma de se proteger, tanto com esse aumento populacional, quanto uma militarização, quanto um desenvolvimento industrial, isso seria muito ruim para esses países que veem essa região como um ativo, né? Mas, como eu disse, isso é um papo que dá para discutir numa live inteira, mas quiserem trazer algum comentário extra aí, é isso. Mas é excelente, porque vamos imaginar que a gente é o principal competidor com essa galera. O nosso agro bate de frente com o agro da Europa, com o agro dos Estados Unidos, então faz sentido ter isso, né? O Renan estava falando na live do Três Irmãos que existe ONGs ligadas a fazendeiros americanos que vêm para cá fazer uma preservação da Amazônia, porque o lobby deles lá é gigantesco e a gente bate de frente em relação a isso, né? Então vamos supostamente defender a Amazônia aqui, a soberania da Amazônia, porque, né, se eles tiverem um pouco mais de flexibilidade, eles conseguem ultrapassar a gente. Então não faz sentido a gente literalmente abrir portas para esse tipo de gente, sendo que eles não conseguiram preservar o deles, pô. Pelo amor de Deus, gente. A Mata Atlântica daquela região sumiu, não existe mais. Não existe mais. A Europa, ela quer cobrar preservação de quem? Que ela não consegue preservar nada. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É uma pauta moralista que é utilizada muitas vezes para fazer um aceno globalmente. Nossa, veja como a gente está preocupado com o meio ambiente. Que não estão preocupados. Estão reclamando da China? A China é um dos principais poluentes do mundo e ninguém fala nada. Pois é. E detalhe, né? O que eles querem... O que resulta nessa defesa do meio ambiente deles ao custo da vida do nortista no Brasil, porque boa parte está vendo em palafitas, a gente tem as cidades mais favelizadas do Brasil no norte, justamente por isso, você não pode explorar economicamente essa região. A gente tem agora a foz no Amapá lá, poços de petróleo para explorar, e a gente não pode porque tem vagabundo do Greenpeace fazendo ação lá. Não vamos deixar, a gente não consegue construir uma rodovia para ligar o Amapá.
A gente não pode, porque tem ambientalista financiado por filho da puta do exterior que quer... não pode construir que vai destruir a floresta. Como é que esses filhos da puta querem falar isso se lá já destruiu tudo? Pega a imagem. É só a gente ver o que aconteceu em torno do licenciamento ambiental, gente, pelo amor de Deus. Ver a movimentação toda que estão chamando, nossa, é o PL da devastação que vai destruir barragem, que vai acabar com a Amazônia. Não é isso, cara. Não é isso. O PL do licenciamento ambiental que o Kiko relatou na época que estava na Câmara dos Deputados e foi agora para o Senado e foi aprovado, é algo que vai, de fato, flexibilizar ainda mais o processo de, um cara quer construir, sei lá, algo no seu quintal lá, só que é de licença, faz parte de uma preservação, ele não vai demorar 70 anos para fazer, né? Vai precisar de uma burocracia do IBAMA para cá, de uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente, não vai ser necessário mais isso. Isso não significa que a gente vai entrar lá, destruir tudo e pronto. Vai continuar existindo as leis rigorosas em relação a isso. Foi o projeto do Kim que aumentou a pena para quem comete crime ambiental, e ninguém fala disso, porque é muito importante bater em um espantalho que a esquerda trabalha através de uma narrativa e através das ONGs, e principalmente desses zongueiros FDP que existem em relação aí no Brasil, que de fato faz uma política através de um lobby financiado por instituições internacionais que precisam fazer isso porque precisam acabar com a nossa competitividade. Eles falam tanto em soberania, mas tem vários países através de ONGs na Amazônia e ninguém fala nada. Nossa soberania está sendo violada e ninguém dá um pio. Então é complicado, velho. Complicado. É isso aí. Bom, pessoal. Nenhum deles nunca fizeram nada que a gente fez por preservação ambiental, né? De ter reserva legal em propriedade privada. Exatamente. Na Amazônia, 80%, aqui no Cerrado, acho que é 20%, 30%, coisa assim. De território de propriedade privada que você tem que manter uma reserva ambiental, que você não pode explorar. Mata ciliar. Aqui, mata ciliar é sagrado, você não pode mexer com mata ciliar. Vai ver na França, na Holanda, como é que funciona. Se existe mata ciliar em propriedade agrícola. Nem sequer esses caras preservam no território deles. E aqui eles querem ditar regra. Querem financiar a filha da puta vendido por interesse exterior pra ficar falando o que é que a gente tem que fazer ou não aqui. A gente não tem que escutar esses caras. Pega qualquer imagem, velho. Pega imagem aérea das zonas agricultáveis aqui no Brasil. Pega a imagem, você vai ver a devastação que eles fizeram. Só para dar um adendo aqui que é muito importante, é a França fazendo toda uma movimentação em relação a gente explorar o petróleo lá no Amapá, enquanto eles estão explorando o petróleo na Guiana Francesa. Exato. Exatamente. Exato. E o nosso petróleo, às vezes, tá?